E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar de uma história fascinante, para dizer o mínimo. A história de um estado brasileiro que teve uma vida bem curta e que existia exatamente onde hoje fica a cidade do Rio de Janeiro. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? A cidade maravilhosa, um estado? Mas acredite se quiser, a resposta é sim. Por 15 anos, a cidade do Rio foi, na verdade, um estado independente. O nome dele? Guanabara. E é esse mistério que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, o que foi exatamente o Estado da Guanabara? De forma bem direta, foi uma unidade da Federação Brasileira, um Estado, que existiu ali entre 1960 e 1975. E o território dele era exatamente o que a gente conhece hoje como município do Rio. Era, na prática, uma cidade-estado. Tá, mas como assim? Como é que, do nada, a cidade do Rio de Janeiro vira um estado? A resposta para essa pergunta está ligada a uma das maiores viradas políticas da história do Brasil. Olha só, a chave para entender essa história toda está nessa linha do tempo. Por quase 200 anos, o Rio de Janeiro foi o centro de tudo, a capital do Brasil. Mas aí, em 1960, pá, tudo muda. Brasília é inaugurada e a capital federal se muda lá para o Planalto Central. Isso criou um vácuo de poder gigantesco e uma pergunta que não queria calar. E agora, o que a gente faz contigo a capital? A solução encontrada foi, no mínimo, criativa. Transformar o antigo Distrito Federal num estado novinho em folha. E assim, nascia a Guanabara. E olha, esses 15 anos de Guanabara não foram nada tranquilos. Foram intensos. Foi uma época de transformações gigantescas, de obras que mudaram a cara da cidade e, claro, de muita, mas muita polêmica. E se essa era teve um protagonista, o nome dele foi Carlos Lacerda, o primeiro governador eleito do estado. Ele tinha uma visão grandiosa de modernização para o Rio. E com a autonomia de um estado nas mãos, ele não perdeu tempo para colocar seus planos em prática e de forma bem acelerada. Mas, peraí, de onde saía tanto dinheiro para fazer tanta coisa? Ah, aqui está o pulo do gato, a tal da dupla arrecadação. Pensa comigo. Se a Guanabara era ao mesmo tempo um estado e um município, ela podia cobrar os dois tipos de imposto, o estadual e o municipal. O resultado? Uma montanha de dinheiro que transformou a Guanabara numa verdadeira potência econômica. E com o cofre cheio, o que aconteceu? Obras, muitas obras, num ritmo que parecia não ter fim. Projetos que são a cara do Rio até hoje, sabe? Tipo o Aterro do Flamengo, o Túnel Rebouças, são todos dessa época. Muitas das estruturas que a gente vê e usa hoje na cidade foram construídas durante esses anos em que o Rio foi o estado da Guanabara. Só que essa modernização toda teve um lado bem sombrio, um custo social altíssimo. A política de remoção de favelas, tirando pessoas de áreas mais centrais e levando para conjuntos habitacionais bem distantes, como a Vila Kennedy, a Cidade de Deus, foi um ponto extremamente controverso. Essa política acabou criando uma segregação profunda, uma ferida social que, vamos ser sinceros, a gente sente as consequências até hoje. Então fica a pergunta, se a Guanabara era tão rica, tão cheia de projetos, por que acabou? Pois é, agora a gente entra no capítulo final e talvez o mais polêmico de todos, a fusão com o estado vizinho, o estado do Rio de Janeiro. E aqui a gente consegue visualizar a grande tensão daquele momento. De um lado, você tinha a Guanabara, urbana, rica, com aquela arrecadação dupla que a gente falou. Do outro, o antigo estado do Rio de Janeiro, com uma economia bem mais fraca, mais rural. Então não é difícil imaginar que para muita gente que morava na Guanabara, os guanabarinos, essa ideia de juntar tudo parecia um casamento forçado. A sensação era de que o lado mais rico ia ter que bancar o lado mais pobre. E a decisão final? Bom, não teve consulta popular, não teve debate aberto, veio de cima para baixo uma imposição do governo militar da época. A lógica por trás, segundo analistas, era política, enfraquecer um centro urbano como o Rio, que historicamente era um foco de oposição. Então, em 1974, o presidente Ernesto Geisel foi lá e, por lei, determinou a fusão. E no dia 15 de março de 1975, a Guanabara deixou de existir oficialmente. A cidade do Rio de Janeiro virou a capital do novo e unificado estado do Rio de Janeiro. E, curiosamente, a Ponte Rio-Niterói, aquela obra gigantesca do governo federal que tinha sido inaugurada só um ano antes, acabou se tornando o grande símbolo dessa união. Ela ligava fisicamente as duas capitais, Rio e Niterói, que logo depois estariam debaixo da mesma bandeira. Certo. E o que ficou disso tudo? Qual o legado? A verdade é que a fusão deixou uma herança bem complexa. E, para muitos cariocas, ficou um sentimento de perda, uma nostalgia de uma autonomia que foi embora e nunca mais voltou.
E essa ideia de ter a Guanabara de volta não morreu lá em 75, não. Pelo contrário. Ao longo das décadas, vários movimentos apareceram defendendo a recriação do Estado ou pelo menos uma maior autonomia para o município. O argumento principal, que a fusão, no fim das contas, foi ruim para a cidade do Rio. O que nos traz para os dias de hoje. Com quase 50 anos passados desde a fusão e olhando para todos os desafios que tanto a capital quanto o interior enfrentam, será que faria sentido o Rio de Janeiro voltar a ser um estado? É uma pergunta que continua no ar, sabe? Um fantasma da história da Guanabara que parece que ainda não descansou em paz.